Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, paz seja convosco, graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meus irmãos, aonde quer que vocês se encontrem agora, recebam agora a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Paz essa que excede todo o entendimento. Aqui quem vos fala é a irmã Ana Caroline. E a minha intenção aqui neste canal é única e exclusivamente a pregação da palavra de Deus, até que ele venha. O pão do dia, a qual o Senhor nos deu no dia de hoje, se encontra no Evangelho de São Lucas, no seu capítulo de número 16, a partir do verso de número 19, a parábola do rico e o Lázaro. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor Jesus quem disse essas palavras. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daqueles, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas manda-se algum dentre os vós do morto ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a voz de Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pai, muito obrigado por este pão. Muito obrigado pela tua palavra, qual o Senhor tem nos dado no dia chamado hoje. Pai, eu estou em total dependência do teu Espírito Santo, Pai. Usa a minha boca para falar com este teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, está nos contando grandes verdades espirituais que precisamos estar atento para poder captar cada partícula, cada mensagem, cada tesouro escondido que se encontra aqui nessa palavra. Jesus começa contando dizendo que havia 2 homens, e um era rico e o outro era um pobre mendigo. E o rico, ele se vestia regaladamente, ele vivia dias bem, dias confortável, porque ele não tinha que se preocupar com mais nada, porque a vida dele estava ganha. Em contraste, havia um outro homem que não tinha nem o que comer. A miséria deste homem era tão grande que ele estava todo cheio de ferida e os cachorros lambiam as feridas dele. E Jesus conta que o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão, e o rico também morreu. Então, a primeira mensagem que podemos extrair daqui é: todo mundo vai partir um dia. Meus irmãos, nós nunca devemos esquecer que o nosso tempo é limitado. A nossa vida já está correndo desde o momento que fomos concebidos no ventre de nossas mães. Então a vida ela está correndo. Ninguém, meus irmãos, absolutamente ninguém vai ficar para a semente.
Todo mundo vai partir um dia desta terra, porque muitas das vezes a gente está tão acostumado com a rotina, com o dia a dia, a gente coloca assim na agenda: dia tal vou fazer tal coisa, dia X resolver outra coisa, mas a gente não sabe o dia que partiremos. Isso não está no nosso controle, o momento que Deus irá nos chamar. Então, nós temos que viver a nossa vida com temor a Deus. Nós temos que viver a nossa vida como que se fosse o último, porque a gente não sabe de fato quando será. Então, por isso que temos que estar em paz com Deus, em paz com o próximo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou assim: olha, o que depender de mim, que eu tenha paz com todos. Faça a tua parte. Ah, fulano não gosta de mim, mas se você sabe que você está em paz com o fulano, que você não fez nada de ruim para prejudicar o fulano, o problema é do fulano, porque o seu coração está em paz para com Deus. Então, a primeira lição é que vai morrer todo mundo, ninguém vai ficar aqui para semente. Vai o rico, vai o pobre, vai o bonito, vai o feio, vai o alto, vai o baixo, todos passarão. Ninguém vai levar nada, a gente não trouxe nada e a gente não vai levar nada. Nem o pobre, nem o rico, quando partiu deste mundo, levou nada de material para o outro mundo. E Jesus fala que houve uma separação. O pobre, que era o mendigo identificado aqui por Jesus como Lázaro, ele foi escoltado para o seio de Abraão. O seio de Abraão era um lugar no centro da terra. E aquele lugar no centro da terra havia uma separação. Um lado estava o seio de Abraão, que era o lado onde ficavam os salvos, aqueles que morriam de acordo com a vontade de Deus. E do outro lado, no Seol, ficava, ou Hades, também conhecido como Hades, em grego, ficava os condenados, aqueles que partiram deste mundo sem Deus, longe de Deus, do Salvador Jesus Cristo, do Salvador, o nosso Deus. E houve essa separação. E olha que interessante, que fala que quando o mendigo ele faleceu, Deus mandou os anjos dele para vir buscar Lázaro. Olha só, meus irmãos, a gente é guardado por anjos de Deus. Quando nós estamos em serviço de Deus, quando nós estamos com o nosso Deus, nós não estamos sozinhos. Alguém fala assim: você vai com quem, fulano, para tal lugar? A pessoa fala isso: vou sozinho. Você nunca está sozinho. A partir do momento que você entregou a sua vida a Deus, Deus ele manda os anjos dele para te guardar, para te proteger, para te livrar. E você vai ficar escoltado desses anjos até a sua partida. Porque quando Lázaro ele faleceu, os anjos já estavam ali, ó, ao redor, foi escoltado pelos anjos. Agora veja bem, os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão. O que isso nos dá a entender? Que até no momento da nossa partida, Deus ele envia anjos para nos guardar. Guardar do que, irmão? Simples, meus irmãos. A gente está num mundo onde a própria palavra diz que o príncipe deste mundo, que é Satanás, ele já foi julgado. Este mundo, o príncipe dele é o diabo. Os demônios estão tudo ao redor, ao derredor deste mundo. Então ele luta com a gente em vida e também quando a gente morre, porque senão não ia ter a necessidade de ter anjos escoltando. Isso aqui é uma verdade espiritual. Ele foi escoltado pelos anjos, os anjos de Deus guardou. E até mesmo quando a gente morre, até mesmo os nossos corpos ficam guardados. Você pode ver que quando o servo de Deus Moisés faleceu, Deus recolheu Moisés, o diabo contendia pelo corpo dele com o arcanjo Miguel. E o arcanjo falou: o Senhor te repreenda, Satanás. Ou seja, o inimigo queria até mesmo o corpo de Moisés. Ou seja, o diabo ele não descansa, o diabo ele fica ali, ó, 24 horas por 48 ali atormentando, perturbando, mas até mesmo no corpo do santo Moisés, o diabo ele não pôde pegar, na alma dele o diabo não pôde pegar também. Olha o que o Senhor ele está nos falando, essas verdades espirituais. O Senhor ele nos guarda. Então você e eu estamos guardados em vida, estamos guardados em morte, estamos guardados a todo momento pelo nosso Deus. E quando aqueles anjos escoltam, louvado seja o nome do Senhor, a Lázaro, Lázaro ele fica no descanso. Olha só, enquanto aqui na terra era uma luta, ele não tinha o que comer, ele não sabia quando ia ser a próxima refeição, ele não tinha onde se banhar, ele não tinha conforto algum.
Aqueles cachorros vinham lamber a ferida dele. Quando ele partiu desta para melhor, ele estava em conforto. Olha que verdade espiritual, irmão. Aqui você pode sofrer, aqui você pode gemer de dor, aqui tem dias que só Deus pela misericórdia na nossa vida, mas do outro lado, irmão, não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter morte. Por quê? Porque as primeiras coisas serão passadas. Lázaro agora estava confortável com Deus. E o rico, por que ele foi para o inferno? Porque ele não tinha temor a Deus, ele não estava nem aí para Deus e ele não obedecia a Deus. Porque você pode ver que quando de longe, porque eles estavam em um plano espiritual onde um conseguia ver o outro. Olha só, imagina só comigo, vai desenhando aí na sua mente. Os dois faleceu, que era o mendigo, os anjos de Deus levou ele para o Seu de Abrão, que era um lugar no centro da terra. Todos desciam para esse lugar no centro da terra, só que tinha um lugar que era dos salvos e o outro lugar que era dos condenados, daqueles que morreram sem Deus. Veja só que palavra! E eles conseguiam se ver, eles estavam mortos para a gente aqui no plano da terra, eles já estavam, ó, talvez não tinha nem mais os ossos, ninguém nem mais se lembrava quem era eles, mas no mundo espiritual a alma deles estavam viva. É por isso, meus irmãos, que Jesus Cristo morreu para salvar a nossa alma. Porque a nossa alma ela é eterna. A gente não acaba quando morre. A gente não acaba quando o corpo volta para o pó. Ao contrário, aí que começa a eternidade. Porque a partir do momento que nós somos concebidos aqui nessa terra, há um cronômetro que Deus deu para cada um para viver, mas quando o mundo espiritual chega, quando a pessoa parte deste mundo para o outro, aí é eterno, não tem mais hora, não tem dia, não tem noite, é eterno. E é por isso que o nosso Jesus morreu, para nos salvar dessa condenação eterna, dessa perdição eterna. Jesus não morreu na cruz para me dar o melhor carro, para me dar a melhor casa, para me dar a melhor conta bancária, para me dar tudo que eu quero. Não, ele veio para a terra, sofreu, deixou toda a sua glória para nos livrar da morte e da perdição eterna. A nossa alma, ela é eterna. Por isso que tudo que temos que fazer é em vida. Porque quando parte, acabou. Olha só para você ver que nós somos uma alma que habitamos dentro de um corpo. Nós não somos um corpo que habitamos dentro de uma alma. Tudo que eu e você sente é porque nós sentimos na nossa alma, nas nossas emoções, é a nossa consciência. Tudo que fazemos onde sentimos dor é a alma. Ah, irmã, você está falando heresia? Não é. Porque se você for num velório, você pode chorar, falar para a pessoa, eu te amo, fulano, volta para mim, volta, eu te amo, me perdoa. Se você beliscar a pessoa que morreu, ela não vai sentir dor. Ela não tem como te perdoar, ela não chora mais ali no nosso plano físico, porque a alma partiu, não está mais ali. Eita, labaçu de canta, labaça. A alma, onde tem a dor, onde tem as emoções, onde tem a consciência, onde tem tudo registrado, não está mais ali. Partiu. E a diferença é quem vai buscar a sua e a minha alma quando partimos desse mundo, quando partiremos daqui. Por isso que nós temos que estar em comunhão com Deus. O Lázaro, ele viveu para Deus, e o mendigo, o rico, ele não estava nem aí para Deus. Ele já tinha tudo, só que ele não tinha o quê? Um depósito para com Deus, ele não tinha uma vida para com Deus. Ele viu de longe lá Lázaro para sempre, porque aqui na terra a riqueza dele podia acabar, podia acontecer uma catástrofe. A própria riqueza era limitada, porque quando ele morreu ele não ia mais desfrutar de nada do que ele tinha. Ele trocou a vida eterna dele por esses prazeres passageiros. Veja bem, a perdição do rico não era porque ele era rico. Eu não estou aqui fazendo apologia à miséria, porque tudo que está na terra, o que na terra habita é de Deus, a riqueza é de Deus. Só que o que Deus está falando é, o que você está fazendo com os recursos que eu estou te dando? Está usando para o meu nome, está usando para a minha glória, está usando para ajudar outras pessoas que estão necessitadas? Aquele rico, ele não estava nem aí para ninguém, se o Lázaro comeu, se o Lázaro não comeu, se ele poderia ajudar alguém, ele estava pouco se lixando para Deus, porque ele vivia regaladamente. Ele achava que a confiança dele, que ele estaria seguro, mas quando ele partiu daqui, ele viu que nada do que ele tinha aqui em terra poderia salvar a alma dele. E ele viu Lázaro de longe e falou,
assim, olha só, eu tô aqui no tormento, eu tô aqui em chamas, em fogo, em sofrimento, e Lázaro tá lá. E olha só que interessante, que eles estavam no plano espiritual e ele conseguiu falar com o pai Abraão de longe, ele gritou, pai Abraão, irmãos, consegue desenhar isso? Pai Abraão, manda Lázaro ir na casa do meu pai pregar para os meus 5 irmãos paternos, porque eu estou atormentado nesta chama. Olha só, ele tinha consciência, ele não estava mais no plano da gente físico, mas ele sabia que ele tinha mais 5 irmãos vivos, ele sabia que os irmãos dele 5 vivos, que estavam vivos, estava na terra, ele não perdeu a consciência, ele sabia muito bem que ele tinha uma família. E olha só que revelação forte, né? O amor desse homem pela sua família era tão grande que ele não queria que os irmãos dele viessem parar naquele lugar. E ele falou, olha pai, manda Lázaro, pai, molhar a pontinha só do dedo para me refrescar a minha língua, porque estou em tormento. Manda alguém ir lá pregar para os meus 5 irmãos para que eles não venham parar neste tormento. Ele sabia que se os irmãos dele também partissem com o mesmo jeito, com a mesma postura que ele morreu, iria parar naquele lugar de trevas, iria parar naquele lugar de tormento. Olha, irmãos, quem ama quer o bem, não quer o mal. Até mesmo aquele homem morto na terra, mas vivo no plano espiritual, tinha consciência que tinha 5 irmãos e ele não queria que os 5 irmãos deles fossem parar naquele lugar. Tá vendo só isso que é amor? Tipo, a minha mãe sempre falava assim para mim, faça o que eu te falo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, é um conselho, ó, isso aqui que eu tô fazendo não é bom, eu não quero isso para você. Eu errei, então não faça o que eu fiz, só faça o que eu te falo. Segue aqui que vai dar certo. Era mais ou menos isso o que este rico estava falando, eu não quero que os meus irmãos venham parar neste lugar. Ele tinha consciência. E aí o pai Abraão fala, filho, você lembra que lá na terra você tinha o que você queria e Lázaro só tinha os males. Agora ele é consolado e você é atormentado. Ele debateu, ele conversou, ele tentou interceder por aqueles que estavam vivos, falou, então tá, pai Abraão, então manda alguém dos mortos ressuscitar para pregar para eles, que assim eles vão acreditar. Olha, o desespero pela família dele era tão grande que ele falou, pai, manda alguém aqui dos mortos ir lá ter com os meus familiares, que eles vão crer, eles vão acreditar. E o pai Abraão respondeu, se eles não creem em Moisés, ou seja, Moisés é a lei de Deus, aquilo que Deus deu para Moisés e os profetas, tão pouco vão acreditar, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha só, irmãos, a gente tem que acreditar em quem está vivo. Quantas vezes, às vezes eu ia para uma escola, e aí, às vezes eu via os meus colegas voltando para casa, no meio do caminho, ô fulano, você não foi para a escola? Não, não, Ana, eu tô vindo de lá. Oxe, não tem aula não, não. Por quê? Acabou a água, aconteceu alguma coisa, hoje não vai ter aula. Você acha mesmo que eu ia ter o trabalho de ir até a escola saber o que aconteceu? Não, por quê? Porque a palavra deles para mim já bastava. Se eles estão falando, falou. Se eu não acreditar em que eu estou vendo, eles estavam voltando da escola. Se eu não acreditar neles, a pessoa fala, olha, não vai por aquele caminho ali não, porque tá um trânsito terrível. Acabei de vir de lá. Se eu não estou acreditando na pessoa que está falando, que veio de lá, eu vou acreditar em quem? É isso que Deus está falando. Se eu não acreditar em quem está vivo, se eu não acreditar em quem está falando, ó, cuidado, olha, o caminho da salvação é aqui, Deus, ele mandou o filho dele para nos dar a vida eterna, venha, olha, eu era isso, eu era aquilo, Deus me deu livramento, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus me salvou, Deus me chamou. Se eu não acreditar em quem está vivo, pregando o amor de Deus, pregando a mensagem da cruz, pregando a mensagem do evangelho, eu vou acreditar em quem, meus irmãos? É isso que o pai Abraão falou. Então nós temos que dar crédito. Isaías falou, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Feliz é quem dá crédito à palavra de Deus. Feliz é quem ouve Jesus Cristo, quem vem pelo amor. E sorte ainda daqueles que ainda vêm pela dor, porque tem gente que nem pela dor vem, às vezes está ali no leito de morte, morrendo, você quer aceitar Jesus? Não quero não, me deixa morrer. E a pessoa morre sem Deus, sem salvação. Às vezes você vai
no velório, chega a estar com aquele semblante pesado, chega a se arrepia, fala, meu Deus, só Deus sabe para onde foi essa alma. Meus irmãos, eu sei que é uma mensagem que toca, mas é assim que Deus chamou para pregar, para levar a mensagem como Ele é. A vida está passando. É hora de você abrir os seus olhos. Deus me traz aqui para te alertar como um atalaia. É hora de você se voltar para o Senhor. Não confie em carro, não confie em cavalo, não confie no seu eu, não confie no seu intelecto, no seu diploma, na sua conta bancária, nas pessoas, sabe por quê? Porque tudo passa. Agora a eternidade, ela é certeza, ela é certeza. A única certeza que temos é que a eternidade ela vai chegar. Não importa, você pode ser bonito, você pode malhar todo dia, você pode fazer o que for, você pode cuidar da sua saúde, você pode estar com seu check-up em dia. Isso é muito bom, cuide, faça isso mesmo. Mas quando Deus chama, não tem essa. A pessoa pode deitar e Deus recolher. Você fala, a pessoa não tinha nada, deitou e não levantou, porque quando chega a hora, irmão, não tem jeito. Ninguém vai na véspera, quem morre na véspera é o peru de Natal. A pessoa só vai no dia e na hora. E a questão não é morrer, porque morrer a gente vê aqui que vai o rico, vai o pobre, vai o bonito, vai o feio, vai todo mundo. A questão é, quem virá me escoltar, me buscar quando eu partir deste mundo? Fica essa mensagem, fica essa reflexão. É tempo de você voltar para Deus. É tempo de você se cuidar. Cuida da sua alma. Cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, cuida do seu intelecto. Não esquece da sua alma, porque Jesus está voltando. Ah, irmã, como que eu não vou parar neste lugar de tormento? Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Muda, muda. O evangelho de Deus é mudança de mentalidade. A palavra fala, quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem fazia as coisas erradas, não faça mais. Isso que é o evangelho, é mudar. É uma transformação de vida. Se salva, meu irmão, que os dias está correndo. Os dias está passando rápido. E Jesus está voltando. Amém? Meus irmãos, fiquem todos com essa palavra. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.